Depois que a gente lançou as luminárias e os interruptores, nós vamos para lançamento de tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Agora eu vou começar por esse quarto aqui. Você imagina você entrando nesse quarto, o que você gostaria que tivesse nele? Bom, se um quarto, como é que eu posso dizer? Um quarto básico hoje em dia, o que ele tem? Ele tem aqui um ponto de ar-condicionado. Vamos pegar um ar de 12.000 BTUs, pode ser. Então aqui, ó, eu cadastrei, vamos abrir aqui, eu tenho várias peças, tanto de uso geral quanto de uso específico. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas eu já tenho cadastrado ar-condicionado de 12.000 BTU, de 30.000, de 18.000, 22.000. Tenho bombas, tenho chuveiro, fogão, lavadora, secadora, sauna. Então, conforme a minha necessidade, eu vou adicionando de forma técnica e específica as tomadas, as peças, já colocando potência, já colocando esquemas de ligação, se é bifásico, se é monofásico, se é trifásico. Tudo isso para gerar comodidade para a gente no futuro. Então aqui eu tenho um ponto de ar-condicionado. Já vou aproveitar que eu estou no ponto alto, vou colocar aqui também, nesse quarto. Aqui, nessa parede, eu já imagino que a pessoa possa colocar uma televisão, uma Smart TV, ou uma escrivaninha, uma mesinha para poder fazer de mesa de estudo e ter computador. Então, eu vou jogar aqui no ponto baixo um conjunto de duas tomadas baixas. Só selecionar aqui, eu posso escolher tanto 20 amperes quanto 10 amperes. Aqui no nosso caso é um quarto, então a gente vai usar tomadas de 10 amperes. Não, alta não. Isso, baixa. Tá aqui. Vou agora selecionar de novo duas tomadas, só que agora eu vou botar na média. Espera que ele não pegou. Deixa eu editar aqui. Ele botou piso. Quero baixa. Então agora assim, tô na média. Conjunto. Então não. Aí ele vai gerar para mim. Quero média. Isso. Então aqui para mim ele já gerou o conjunto de duas tomadas embaixo e duas tomadas na posição média. Então aqui eu estou deixando essa parede pronta para uma mesa de estudos, onde eu vou poder ter os carregador de notebook, uma impressora, algum outro tipo de equipamento na parte de baixo, e na média para carregar um celular, para ter uma luminária, alguma coisa, ou no caso de ser uma parede para televisão, eu já tenho aqui ponto para televisão, ponto para um outro tipo de equipamento, o equipamento de TV a cabo, né, algo do tipo. Então aqui essa parede ela está pronta para isso. Vou botar aqui mais ou menos na direção da cama. Vou espelhar. Antes disso, olha que interessante. Esse software ele vai dar um erro quando a gente tentar processar quando eu ligar os eletrodutos e tentar processar o projeto, ele vai dar um erro dizendo que não tem ligação. Eu já vou mostrar para vocês aqui no ponto, porque eu vou espelhar ele, então eu já vou resolver esse problema de vez. A gente vem aqui em detalhe isométrico, olha que interessante. A gente vai visualizar essa parede num ângulo de 30 graus. Então aqui eu vou vir na barra lançamento, posição direta, um eletroduto flexível de 3/4 na posição direta. Eu vou ligar já uma caixinha na outra. Pronto. Então agora as caixinhas estão conectadas. Já vou apagar aqui e espelhar. Desejo manter uma cópia dos elementos na posição original? Sim. Aqui eu só vou acertar. Pronto. Aqui eu poderia ter colocado junto, mas eu acabei não colocando para a gente poder seguir o passo a passo
de forma fiel. E aí no futuro você já pode, quando você tiver mais prática ou já ter mentalizado como você quer o projeto, adicionar as peças de forma direta e mista, igual eu fiz aqui nesse banheiro. Então aqui eu vou adicionar no cantinho, na posição baixa, uma tomada, com possível uso de 10 amperes, baixa. Aqui é uma tomada para um carregador de celular, para uma luminária em cima do móvel aqui para poder ler um livro, para fazer algum tipo de iluminação. Então, duas tomadas, uma de cada lado. Na prática, aqui é uma caixinha com um interruptor e uma tomada. Não estou fazendo isso aqui nesse projeto, que é o nosso primeiro projeto. A gente está se conhecendo ainda, estou apresentando o software. Para muitas pessoas, talvez esse seja o primeiro contato com software desse. Então, eu vou fazer de forma bem didática e para poder ficar claro para todo mundo. Quero tomada aqui também. Aqui provavelmente vai vir guarda-roupa, então não faz sentido eu ter tomada nessa parede, mas eu vou colocar uma tomada baixa nesse ponto e nesse ponto, só para poder ter um ponto a mais. Aqui, a abertura da porta é para cá. Se eu tivesse nesse cômodo, já estou imaginando que aqui é um closet. Provavelmente nessa parede eu vou ter um espelho de corpo inteiro. Aqui eu tô alucinando, tá, gente? Eu tô forçando vocês a mentalizar de forma 3D, já mentalizar modelando, né, em 3D na sua mente, como seria os cômodos e aonde seria melhor posicionado as tomadas. Então aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter um interruptor aqui, porque a pessoa entra, ela já tem que ter de fácil acesso o interruptor. Eu poderia colocar uma tomada junto aqui também, mas eu não vou colocar. Como aqui eu já tô imaginando que aqui possa ser alocado um espelho de corpo inteiro, eu vou colocar aqui na posição baixa uma tomada, mas eu vou colocar uma tomada de 20 amperes, porque eu já estou imaginando que ela possa ser usada para ligar um secador de cabelo, um ferro de passar roupa mais simples, aqueles vaporeto. Então eu vou deixar uma tomada baixa de 20 amperes. Aqui também é uma tomada de 20 amperes, justamente para evitar qualquer tipo de acidente com equipamentos mais potentes. Aqui na posição alta, nesse banheiro, a gente vai ter um chuveiro elétrico, que eu já tenho aqui ele pronto, de 5.400 watts. Eu já cadastrei chuveiro, a gente tem peça de chuveiro aqui de até 7.500 watts. Eu já vi chuveiro com essa potência, mas eu acho totalmente desnecessário. Se você chegar ao ponto de ter um chuveiro elétrico de 7.500 watts e a edificação for uma edificação nova, eu te sugiro a conversar com um arquiteto ou com um engenheiro civil de convencer o cliente a colocar um sistema de aquecedor solar, aquele por boiler. É um sistema relativamente barato, enquanto a casa é nova, ela ainda está em obra. O que muda é a parte hidráulica, que precisa de um encanamento próprio para água quente. Então vai ser muito mais vantajoso do que ter um chuveiro de 7.500 watts. Agora, se é reforma, aí não tem jeito. Talvez conversar de trocar o chuveiro por um chuveiro menor, que não tem necessidade de ser um chuveiro tão quente. 5.400 já atende muito bem a necessidade de todo mundo. Aqui é uma opinião minha, beleza, gente? Vamos colocar aqui nesse cantinho, porque provavelmente aqui também vai ter um espelho, então a gente não quer que o espelho ele seja recortado, né, para poder entrar a tomada.
Uma tomada média de 20 amperes. Aqui já tem, aqui não vai ter jeito. Vou botar bem aqui, provavelmente vai fugir do espelho. Mais um chuveiro aqui na alta. Não vou colocar tomada no corredor, é um corredor muito pequeno, não vejo necessidade. Aqui sim, uma tomada aqui. Aqui a gente vai seguir o mesmo esquema. Copiar esse conjunto. Assim, um ar-condicionado, óbvio. Ninguém vai ficar sem ar-condicionado hoje em dia. Numa casa de alto padrão, se a gente estivesse projetando uma casa de alto padrão, provavelmente eu colocaria um ar-condicionado nessa sala aqui também, de uns 30.000 BTUs. Provavelmente. Então aqui já lançamos as tomadas de todos os cômodos. Aqui nós vamos colocar um conjunto de tomada baixa. Nesse. Aqui não, que pode vir um móvel, nesse canto aqui. Aqui na nossa televisão. Vou colocar o mesmo esquema. Se fosse uma casa de alto padrão, por exemplo. Olha como a gente tem diversas possibilidades dependendo do que é determinado na fase 1. No passo 1, na interpretação do desenho. A gente pode ter... Aqui eu tenho 4 tomadas, mas eu poderia ter muito mais se a pessoa tiver um sistema de CFTV, se a pessoa tiver um sistema de sonorização, TV a cabo, por antena a cabo, ou uma Sky, ou um videogame. Aqui poderia chegar a ter 6, 8 tomadas, dependendo do nível, do padrão da casa. Mas aqui a gente vai ter 4. Vou colocar uma tomada baixa. Aqui. Perto da bancada. Opa, aqui é a porta. Aqui. Isso, vamos colocar uma tomada baixa aqui e uma tomada baixa aqui para ficar bem distribuído e atender todas as necessidades. Por exemplo, imaginando que você está sentado nessa bancada, num happy hour com alguns amigos. Aqui eu poderia colocar um carregador de celular, eu poderia colocar uma caixinha de som carregando. Então, a gente sempre tem que tentar pensar no uso diário da casa e dos equipamentos elétricos. Agora aqui a gente já pode ir para a média. Nós vamos lançar uma tomada média de 20 amperes na cozinha, bem aqui. Aqui eu posso ligar misteira, tô na pia, né? Air fryer. A cozinha, eu vou lançar mais pontos, todos de 20 amperes. Pela minha experiência e pelo talvez o que você, se você observar na sua casa, na casa dos seus parentes, na casa das pessoas que você frequenta, talvez você vai concordar comigo. A cozinha hoje em dia é o local da casa onde a gente mais tem alterações na questão de novidade de equipamentos elétricos. Então, hoje em dia, eu já projeto, independente da quantidade de tomadas, independente do nível da casa, todas as minhas tomadas na cozinha, elas são 20 amperes, isso já é óbvio, né? Porque também senão não é dos equipamentos, mas com no mínimo cabeamento de 4 milímetros e disjuntor de 32. Por quê? Vamos dizer aqui que eu estou fazendo o meu happy hour. Eu tenho aqui a minha tomada com air fry
e aqui eu posso ter o meu micro-ondas. Eu quero usar os dois ao mesmo tempo. Na minha casa, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho um disjuntor de 20 amperes e um cabo de 2,5. Eu tenho medo de ligar os dois ao mesmo tempo e desarmar o disjuntor ou acontecer um acidente de um derretimento, de alguma emenda, alguma coisa. Mesmo porque a casa ela é um pouco antiga, então eu não sei como foi feito a, a ligação naquela época. Eu era muito jovem, não era nem engenheiro ainda. Mas é interessante aqui já vocês pensarem nesse tipo de coisa nos seus projetos, nos projetos que vocês vão elaborar. E adotar esse procedimento. Então, aqui nós vamos ter uma tomada baixa para ligar o fogão, ou um cooktop. Não sei se resolverem fazer esse painel maior, 20 amperes, não, baixa, 20 amperes. E eu quero uma média, não, eu quero uma alta. Eu quero uma alta aqui para uma eventual instalação de um exaustor. Vai ser de 20 amperes também. Beleza? Lembrem o que eu disse. Aqui a gente precisa conectar os dois pontos. Então eu crio um detalhe. 30 graus tá bom. Já vou ligar logo, para a gente não ter problema lá na frente. Direta, 3/4. A outra coisa interessante. Eu vou falar na fase de lançamento do eletroduto, mas como eu já estou lançando o eletroduto aqui, eu só vou dar um spoiler. Eu também não projeto mais tubulação de meia polegada. Para mim, o mínimo tem que ser já 3/4. Então, meia polegada, mesmo sendo iluminação, só vai passar o neutro retorno. Não interessa. No mínimo 3/4. Aqui no meio. Vamos colocar uma tomada baixa aqui. Tudo 20 amperes, tá bom, pessoal? Não, 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 não. Baixa. Olha que bonitinho. Ele já me dá média, baixa, alta, toda a simbologia já da forma adequada. Até a caixinha aqui 4x2. Depois eu vou simular ele, o projeto todo em 3D. E aí a gente consegue observar se algum ponto ficou na posição errada. Às vezes aqui na planta 2D a gente não vê o erro, não observa que a posição não ficou boa. Mas quando a gente gera a planta em 3D, o esqueleto da parte elétrica, a gente já percebe que tem uma opção que poderia ser melhor. Aí a gente vem e ajusta. Vamos continuar. Tomada média. Olha que legal. Vou pegar aqui, ó, uma geladeira. Eu tenho uma geladeira aqui. Eu poderia ter escolhido o fogão ali, mas eu preferi colocar uma tomada genérica. Aqui eu já vou colocar uma geladeira e aí ele já me traz uma abreviação dizendo que essa peça é uma geladeira e que geralmente a geladeira ela é de 140 watts. E aqui a gente vai colocar um micro-ondas. Micro-ondas 620 watts. Isso interfere em quê? Na hora do software processar o projeto elétrico, ele não vai somar essa tomada com uma mera tomada de 100 watts, igual ele vai fazer aqui, igual ele vai fazer aqui ou aqui, nesses pontos. Aqui ele vai somar 100, 200, 300, 400, 500, 600, que é 540 mais 620, ao invés de só ser 100. Aqui nós também vamos colocar uma tomada que é uma lavadora de roupa. Olha que maravilha. Lavadora de roupa. Na dispensa, assim,
Não podemos esquecer do ferro de passar roupas. Vamos ver se eu tenho. Não, nunca criei essa peça. Bom, não tenho essa peça, mas eu vou criar uma peça média de 20 watts. Vou colocar bem aqui. Olha, que interessante. Eu já fiz projeto que me pediram para colocar o ponto no meio, daí o fio do ferro de passar roupa pode ir tanto para um lado quanto para o outro com facilidade. Como eu já tive pedidos de um ponto aqui e de um ponto aqui, justamente para o fio não atrapalhar a pessoa que está passando roupa. Então, mais uma vez, a importância de você interpretar o desenho na fase, o projeto na fase inicial para você evitar problemas. Aqui tem uma bancada. Vamos colocar uma tomada média aqui. Pode ser necessário. Um tanque. E uma tomada baixa. Era para ser uma casa básica. Essa lavanderia já está quase tornando uma lavanderia de alto padrão. Na despensa, eu não vou colocar tomada, porque geralmente as dispensas elas são fechadas por armário, então praticamente não precisa de tomada. Salvo uma situação que eu já peguei, por exemplo, uma casa de alto padrão, aonde na cozinha tem a geladeira, mas na despensa tinha um espaço para um freezer, então eu tive que colocar uma tomada. Aqui a gente não vai ter esse problema. Então lançamos a tomada em tudo já. Vamos botar uma tomada baixa aqui. Então olha que legal, já lançamos todas as tomadas, tanto de uso geral quanto de uso específico. Lançamos todas as iluminações, lançamos todos os interruptores.